pessoal, eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Então hoje vamos falar sobre como montar um gráfico de uma função quadrática, tá? Uma função quadrática seria uma função do segundo grau ou uma função biquadrada também, que o gráfico é igual ao de uma função do segundo grau, tá? Beleza. Gente, tem diversas maneiras, mas a maneira mais prática, ao meu ver, é seguindo essas etapas aqui. São 3 etapas, e entre essas etapas e cálculo só tem 2 mesmo, 2 cálculos simples. A primeira é só marcar um ponto no gráfico e a última é ligar os pontos. Então, se for ver mesmo, o trabalho está aqui, ó, tá? Então vamos lá. Quais são as etapas? Primeira etapa, eu vou marcar o coeficiente independente, que é o coeficiente C, no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Só vou olhar para o número e marcar no gráfico lá. Mais nada. A segunda etapa, eu vou calcular as raízes e marcar no eixo X, que é o eixo das abscissas. E como que eu calculo uma raiz de uma equação de segundo grau? Através do Bhaskara lá, lembra? Quem estudou a equação de segundo grau, se não estudou ainda, eu tenho uma videoaula, o link está na descrição, ok? A terceira etapa é calcular as coordenadas do vértice dessa parábola. As coordenadas tem diversas maneiras de calcular também, mas se você vir direto por essas formulazinhas aqui, você resolve. Com essa você vai achar a coordenada x do vértice, a coordenada do eixo x, e com esta a coordenada do eixo y do vértice, tá? Aplicou os valores nas fórmulas, você tem as coordenadas x e y, tá? Coordenada x do vértice e y do vértice, tá? Marcou essas coordenadas no gráfico, acabou. E a última etapa é ligar todos os pontos que nós temos por uma parábola, tá? Então não é uma ligação aleatória, é uma ligação fazendo uma curva para formar uma parábola. Vamos ver um exemplo aqui. Para quem não lembra a fórmula de Bhaskara, tá? Esse é o delta. Delta é composto pelos coeficientes nesse formato, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vezes, tá? E a coordenada, o valor de x será menos b mais ou menos raiz quadrada do valor de delta sobre 2 vezes coeficiente a. Eu peguei essa equação aqui, esta função, como exemplo, tá? Os coeficientes a é o valor 1, é o valor que acompanha o x aqui. O b é o valor menos 5, o sinal é muito importante, não pode esquecer. E o c é o valor 6, tá? Então vamos lá. Primeira etapa é marcar o coeficiente c no eixo y. Olha lá, o c é o 6, não é? Marcamos lá, ok? Simples isso. Faz um pontinho lá no eixo y, no valor do seu coeficiente. Na segunda etapa é calcular as raízes. Então eu vou pegar essa equação, esta função, e equacionar ela a zero. Tá? Achar a raiz é achar o valor que zera a equação. Então eu pego essa função, aplico no Bhaskara e calculo. Aplicando aqui os valores, o delta deu 1, colocando na fórmula do Bhaskara, vou chegar nesta etapa aqui. Olha só, o x1 e o x2, eles vão por 2 caminhos, tá? Seguindo aqui pelo caminho positivo e seguindo aqui pelo caminho negativo, tá? Não importa quem será o x1 e o x2, não tem uma ordem. Só você terá uma raiz e outra raiz, seguindo esses caminhos, tá? Então, olha só. 5 mais 1 dividido por 2. Então, dará 6 sobre 2, 3. Então, esse é o x1. Seguindo pelo caminho negativo. 5 menos 1, ó, dividido por 2, dará 4 sobre 2. A segunda raiz dará 2. Vou marcá-los lá, olha só. Tá vendo? Lá no eixo X, o ponto 2 e o ponto 3, ok? Só isso.
Coeficiente C eu marco no eixo Y, as raízes eu marco no eixo X. Pronto, marcar é fazer um pontinho lá em cima dos valores. Beleza. A terceira etapa é as coordenadas do vértice, usando a fórmula lá, x do vértice e y do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, menos, o b é menos 5, então menos com menos dará mais, 2 vezes 1, 2. 5 dividido por 2 é o ponto 2,5. Perceba, gente, que é justamente o meio do caminho entre as raízes. Ó. Do 2 para chegar ao 3, o meio é justamente 2,5, correto? Sempre será isso. Esse é um caminho de achar o x do vértice. Tá? E o y do vértice, substituindo, é menos delta. O delta a gente chegou aqui é 1, né? Ó. Acompanha aqui que o delta é 1, então é menos delta sobre 4 vezes A. Então é menos 1 sobre 4, que dá menos 0,25. Ficou espremidinho aqui, mas esse é o ponto menos 1/4, menos 0,25. Aqui é uma coordenada, então eu vou marcar o x com o y, o cruzamento é a coordenada que eu vou marcar, ok? Acabou, galera. A próxima etapa e última é ligar os pontos, formando uma parábola. Então eu começo marcando aqui, passei pela raiz, cheguei no vértice. O vértice é o ponto de flexão, é o ponto que vai fazer a curva, é o ponto, nesse caso é o ponto de mínimo. Ele vai fazer a curva e vai resolver subir, ele vai mudar a sua projeção de descendente para ascendente, tá? Decrescente para crescente. Montei o meu gráfico, galera. Simples assim, tá? Não tem segredo, é só seguir essas 4 etapas que você sempre conseguirá montar o gráfico da sua equação quadrática, tá? Vamos fazer um outro exemplo agora. Aí, pessoal, vamos lá então. Eu dei uma paradinha para desenhar o plano cartesiano que eu havia esquecido. Agora vamos lá. Então, ó, exemplo 2 aqui, eu tenho uma outra função no segundo grau, tá? Onde nós vamos estar destacando os seus coeficientes A, B e C. Onde o A será 1, porque quando não tem nada aqui é 1. O B será o 2 positivo. E o C, o termo independente, nosso amiguinho, será o menos 3, beleza? Então agora vamos para as etapas. Primeira etapa. O que é? Nosso coeficiente C, coeficiente independente, que eu vou marcá-lo no eixo Y, tá? Marco no Y. Vamos lá. Ponto menos 3 é a parte de baixo aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Ponto menos 3. Beleza. Segunda etapa. São as raízes, tá? Que eu vou marcar no eixo X. Beleza? Então nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 3. Atentem, pessoal, que quando eu tenho um valor negativo como fator de uma multiplicação, eu coloco entre parênteses se ele estiver no meio e no final, tá bom? Para não ter problema de confusão e acabar esquecendo que é uma multiplicação e acabar fazendo uma subtração, e por uma questão didática também, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque eu já vi muitos alunos errarem no momento da prova, o nervosismo e a canseira, dependendo do tipo de prova, uma prova extensa, já está cansado e acaba caindo nesses probleminhas aí, nesses detalhes, tá? Bom, resolvendo aqui, 2 ao quadrado, 4, sinais iguais, dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12,
implica que meu delta é 16. Beleza? Agora vamos à Bhaskara em si. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 16, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos 4 sobre 2. Chegando nessa etapa, nós vamos para o x1 e x2, seguindo primeiro o caminho positivo e depois o caminho negativo, ok? Então, pelo caminho positivo, eu tenho que x1 é menos 2 mais 4 sobre 2, que dará menos 2 mais 4, que dá 2 sobre 2 igual a 1. Beleza? Ou x2 é igual, lado negativo, menos 2 com menos 4 sobre 2, dará menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Pronto. As raízes nós marcamos no eixo X, só marcamos. Então, ponto 1 está aqui e ponto menos 3 está aqui. Tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Perfeito. Terceira etapa. São os vértices, tá? Lembrando que os vértices são coordenadas, portanto eu terei uma coordenada x do vértice e uma coordenada y para o vértice, tá? Lembrando lá então, o x do vértice é menos b, que é 2, sobre 2 vezes a. Então, eu terei menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E o y do vértice é menos delta, que é 16, sobre 4 vezes a. Então, é menos 16 sobre 4, que é menos 4. Então, eu tenho a coordenada menos 1 para o x e menos 4 para o y. Perfeito? Menos 1 está aqui, menos 4 está aqui. Primeiro x, depois y. Nas coordenadas, eu tenho que fazer assim, tá? É sem régua mesmo. Vai no olhômetro. Pronto. Tá retinho aí, hein? Qualquer dificuldade de enxergar que isso aqui está reto, é problema no seu monitor. Aí eu marco essa coordenada aqui então. E última etapa, ligar os pontos. Gente, simples mesmo. Só vou ligar os pontos, tá? Venho com esse ponto aqui. Passo pelo ponto menos 3. Chego aqui, ele faz a inflexão. Ele inverte o movimento e resolve subir até o ponto menos 3. Tá? Temos então uma parábola com cavidade voltada para cima e com um ponto de mínimo. Ó, esse é o vértice, que é o nosso ponto de mínimo. Tá? Ponto de mínimo, ponto mínimo, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto importante, é uma introdução para a parte mais analítica do estudo de funções e cai muito em concurso. Não é um assunto difícil, porém é bem conceitual. Se tiver estudado, gente, não é difícil, dá um trabalhinho, eu tento passar para vocês de uma maneira mais simples, sem muito trabalho para fazer, mas mesmo assim exige alguns cálculos, algumas regras, algumas memorizações. Quem não memorizou a fórmula do Bhaskara, assista o vídeo que está na descrição, que lá eu tenho a fórmula
eu ensino como calcular. Tem uma musiquinha que ajuda a memorizar essa fórmula. Então, dê seu apoio aí, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com seus amigos, tá? Sabe, o pessoal aí que está estudando, se preparando para concursos, ou o próprio colega aí do colégio, da faculdade, está precisando reforçar um assunto aí, dá essa ajuda aí e compartilha com eles aí, ok? Obrigado então, até o próximo vídeo.